Olá, gente, eu vou falar um pouquinho agora sobre Paulo Freire. Ele nasceu em 19 de setembro de 1991 e veio a falecer em 1997. Ele nasceu no Recife, em Pernambuco. Seus pais eram Joaquim Freire, capitão da Polícia Militar, e Edertrudes Neves Freire. Ele morou na cidade de Recife até 1931. Paulo teve a sua formação começando com o ginásio, que hoje é conhecido como ensino fundamental, no Colégio 14 de Julho, no centro de Recife. Mas com 13 anos, ele acabou vindo a perder seu pai e a sua mãe ficou responsável para sustentar os seus 4 filhos. Sem condições de continuar pagando a escola, a sua mãe decidiu então pedir ajuda ao diretor do colégio Oswaldo Cruz, que lhe concedeu uma matrícula gratuita e transformou ele em auxiliar de disciplina e posteriormente em professor de língua portuguesa. Em 1943, então, Paulo conseguiu ingressar na Faculdade de Direito de Recife e, após formado, continuou dando aulas no Colégio Oswaldo Cruz e iniciou a dar aulas de Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes na Universidade Federal de Pernambuco. E, em 1947, ele foi nomeado diretor do setor da Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria. E, tempo depois, em 1955, junto com outros educadores, ele fundou no Recife o Instituto Capibaribe, que é uma das escolas inovadoras que atraiu muitos intelectuais da época e continua tendo atividade até hoje. Paulo escreveu diversas obras, e com esse pensamento de preocupado, com o grande número de adultos analfabetos em áreas rurais dos estados nordestinos, ele acabou formando um método de alfabetização que colocava a proposta de que o ensino ele estava baseado no vocabulário do cotidiano e da realidade dos alunos. Então, as palavras utilizadas e discutidas eram colocadas no contexto social do indivíduo. Os alunos eram levados a pensar nas questões sociais relacionadas ao seu trabalho e as palavras bases eram usadas e a partir delas eram descobridos novos termos e ampliando seu vocabulário. Paulo Freire, ele dava essa educação para jovens e nos anos 50 ele teve bastante crítica na educação. Ele acreditava que a educação ela tinha um caráter emancipador e ele queria muito conscientizar os seus alunos. Então, para ele, a educação ela tinha que ser conscientizadora e tinha que transformar as pessoas em pessoas críticas. A educação, para ele, era um ato político, então as pessoas elas deviam ter a crítica, serem pensantes para entender o que estava acontecendo e participar da política na época, e a política tinha que participar da educação deles. Em 1963, ele ficou muito conhecido pelo seu método de ensino. Foi perseguido pela ditadura e perdeu diversas obras. Ele acabou indo viajando para diversos países, deu aula nesses países e acabou voltando para o Brasil. Deu aulas em universidades como a USP e a Unicamp. Ele tinha uma obra humanizadora e buscava esse conhecimento do aluno, entender o cotidiano do aluno para conseguir ensinar. O que eu queria trazer uma tirinha muito importante, para esse assunto, que é o pai não sabe ler e o filho também não, o que acaba acontecendo em diversos estados do Nordeste. Então, tá aqui uma coisa que a gente vê no cotidiano, que é a bandeira do Brasil, e o filho falando pro pai, eu não sei o que tá escrito ali, mas aposto que é bonito. E aqui eu também queria trazer, outra tirinha pra gente pensar, que é um colega falando pro outro. Cara, que legal, a taxa de escolarização dos brasileiros entre 5 a 17 anos já passa de 93%. Você leu essa notícia? Li, mas não entendi quase nada. Então, a gente, em vez de ter uma política para ensinar mais os alunos, a gente teve as políticas mudando para que o aluno seja considerado alfabetizado com poucos critérios. Então, em vez de você colocar mais verba nas escolas, incentivar os alunos a irem, buscar métodos de ensino diferentes, você tem essa diminuição. Então, o aluno, ele saber ler, entender o que está escrito, entender não, ele conseguir saber ligar cada letrinha, falar cada palavrinha,
é diferente do que ele entender o texto. Então, às vezes, é considerado a pessoa alfabetizada, a pessoa que sabe escrever o nome, a pessoa que, se você der uma frase, ela sabe ler. Mas a pessoa entender o que ela está lendo, o que ela está escrevendo, não interessa. Então, é considerado só alfabetizado. As pessoas acabam passando de ano só com o básico, que é você, né, entender o que é a letrinha e escrever, mas não ter esse entendimento, essa crítica, né? Você ser um sim pensante. Então, para eles não é importante o que Paulo Freire era. Não bastava você ensinar a escrever, você tinha que ensinar os alunos a serem pensantes. Então, aqui eu também trago uma tirinha, né? Uma caricatura de Paulo Freire, que amar é um ato de coragem, pois ele enfrentou a ditadura. É algo importante a ser lembrado, porque é bem sensibilizado isso, entender como não é só, né, ele ter enfrentado a ditadura, mas também esse amor que ele tinha por ensinar as pessoas, por ele conhecer os alunos dele, ele entender onde eles estavam inseridos. Tem assim, quando ele dava aula para agricultor, ele usava as palavras que o agricultor sabia, era cana, enxada, terra, colheita. Então ele usava essas palavras para o agricultor ele aprender as demais palavras e entender o que ele podia fazer no meio de trabalho dele, qual que eram os direitos dele e entrar nesse meio político. Então, para ele trazer esses seres pensantes era muito importante. E eu acho, sim, que era um ato de coragem e de amor também. Aí aqui eu também trago uma tirinha para refletir, né, que na época com a ditadura militar, muitas das pessoas utilizavam isso, né, que não pode se falar em educação sem dor, porque na época muitas educações era uma educação opressora, o professor era a autoridade máxima, o professor podia bater, o professor também podia ser censurado, e como Paulo Freire foi, né, mas para Paulo Freire era o amor. Mas e o amor nisso tudo? Porque a gente tem que se tornar professores pelo amor. Aí, para encerrar, eu deixo uma frase de Paulo Freire que me sensibilizou muito, que foi: a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas. As pessoas transformam o mundo. Então, que a gente faça uma educação que mude as pessoas, para que as pessoas transformem o mundo. Então, trazer essa educação humanizada, entender o cotidiano de cada aluno que a gente está ensinando e conseguir aprimorar a nossa educação para eles. Então, Paulo Freire destacava que o método dele não era um método a ser seguido à risca, de um jeito certinho. O método dele, ele tinha que ser transformado, ele tinha que ser modificado para servir em diversas áreas, né? Não era algo, uma disciplina só, ele podia ser aplicado em diversas disciplinas e em diversas épocas, desde que você conseguisse, né, relacionar o que você tem do cotidiano da época, do cotidiano do aluno e o que você precisa ensinar. Então, que a gente consiga, né, mudar a educação que a gente tem, utilizando o método de Paulo Freire, para mudar pessoas. Aqui está a biografia que eu utilizei, né, que são os vídeos e os textos da aula que a gente fez. Aqui eu peguei também um site para falar um pouco sobre o analfabetismo e uma biografia básica assim, de Paulo Freire, bem resumida. Obrigada, gente.